A gente vai se tornando adulto muito mais rápido do que as coisas parecem, com responsabilidades muito grandes que essa vida impõe pra gente. Eu não estava acostumada com o peso da medicina, do que medicina significaria de fato para mim. Tem uma diferença de responsabilidade, né, de quando a gente muda de aluno para residente. De um dia para o outro você passa a ser médico, você passa a ter um carimbo na mão. E acho que isso assusta um pouco. Além do primeiro semestre do ano passado, aconteceram alguns casos. Não tivemos nenhum suicídio consumado, 2 alunos que ficaram realmente mal. E esses 2 casos começaram a chamar atenção e de repente começou a acontecer várias outras tentativas na sequência. Então no período aí de 2, 3 meses, foram acho que quase 11 tentativas. Essa sensação de achar dificuldades na vida, você já está no momento mais fragilizado. A faculdade com certeza é uma dessas fontes. E não achar uma saída eminente. As causas foram muito variadas, principalmente dos casos mais graves, casos relacionados à vida pessoal, etc. E é claro que isso se compõe com o estresse da faculdade, mas provavelmente a facilidade com que isso espalhou, né, aí começa a ter a ver mesmo com o grau de sofrimento das pessoas, enfrentando tanto as questões já da faculdade normais, quanto o estresse adicional de ver, de repente, na sua própria turma, um monte de pessoas demonstrando um grau de sofrimento muito alto. É muito diferente do que a gente espera. Eu não estava acostumada, por exemplo, ter aula de 2, 3, 4 horas de duração sem intervalo. E aí você tem aula o dia inteiro, você tem que chegar em casa, você tem que estudar as matérias, porque senão aquilo acumula, fora as cobranças acadêmicas. Tem dia que a gente fica entre a faculdade e o hospital, a gente fica 12, 13 horas aqui. Não dá tempo da gente cuidar da nossa própria saúde. Acho que um dos dias em que eu me senti mais cansado na residência foi uma cirurgia da aorta, né? Então era um caso bem grave, a cirurgia durou mais de 12 horas. Então eu saí 11, meia-noite e no dia seguinte já tinha que estar pronto às 6, 7 da manhã para começar um novo dia. Não é uma tortura que as pessoas te impõem na faculdade de ficar aqui tanto tempo, de ter que estudar tanto tempo. Realmente é algo necessário, é uma escolha que a gente fez. Quanto maior a carga de trabalho, quanto maior a carga emocional também do trabalho, isso afeta demais a saúde mental, a ponto de os residentes começarem a apresentar esses sintomas de fadiga, cansaço e alteração do sono, que pode levar inclusive a transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade. Eu com certeza queria dormir mais que eu durmo, né? Porque eu devo dormir em média de 5 a 6 horas por noite, então acho que a gente fica bem cansado. O fato é que esses alunos estão sofrendo bastante, por um motivo ou outro, não estão sendo preparados para lidar com isso. Eu não conseguia sair da cama, eu não tomava banho, eu não sentia vontade de fazer nada, eu não me lembrava mais o porquê que eu queria medicina. O que eu mais costumava falar na época, eu falava, nossa, eu queria muito dormir para sempre. E era um cansaço que nunca passava. Mas é difícil falar que quem que tem a obrigação pela saúde mental dos estudantes. Eu acho impossível negar que a responsabilidade das instituições existe, de repensar como é que nós estamos recebendo e tratando esses alunos ao longo da faculdade. A gente sentir que a gente estava sendo ouvido, que a gente podia ser ouvido e que a faculdade estava aqui para ajudar a gente, como, por exemplo, o Grapal. Eu era muito resistente ao tratamento, porque eu achei que não tinha nada comigo. Sempre fui uma pessoa de correr muito atrás das coisas e lidar com muita pressão. Eu achava que era cansaço. O cursinho tinha me esgotado, era uma fase só que foi piorando. Tem uma conotação negativa da doença mental e as pessoas hesitam em procurar assistência. Muitas vezes engolem sugestões da sociedade de que isso é só uma fase, de que isso é frescura. Existe resistência porque ainda existe bastante estigma à saúde mental, principalmente nessa fase. Qualquer sintomas desses, pode interpretar isso como fracasso, como insegurança, como uma falha. Então o que a gente tenta é quebrar um pouco o estigma, porque um médico em qualquer fase de sua vida, inclusive na residência, pode adoecer. Os alunos de medicina, os residentes e os médicos em geral têm mais problemas de saúde mental por todos esses problemas. Então, além de ter uma carga horária grande, né, eles também lidam com a saúde dos outros pacientes, então é um trabalho estressante. O residente
pode acabar se afetando muito, tanto com a quantidade de pacientes que ele vê ou com a quantidade de pessoas em estado grave ou em estado terminal, ou que evolui inclusive para a morte. Apesar de ter alguma matéria teórica em relação a essa parte do óbito, a gente nunca está bem preparado, né? A gente é médico, a gente sempre quer que o paciente saia bem, com certeza é uma situação difícil. Em termos mais imediatos, o que as faculdades têm feito é rever currículo, garantir que os alunos tenham horas verdes, né, aquelas janelas, aumentar essas discussões sobre qualidade de vida, sobre bases humanísticas em medicina, psicologia médica, que são disciplinas voltadas mais para o lado mais humano, de lidar com o ser humano, com adoecimento, com sofrimentos. Às vezes a gente pensa que diminuindo carga de trabalho e tal melhoraria, mas a gente pega a mão com atender muito paciente, então não sei, acho que tem que achar um meio termo ali, mas ao mesmo tempo também acho que quando você tem um apoio de alguém que é mais velho, que já sabe como é, que já passou por isso e que te ajuda a se organizar, te ajuda a dar um norte, eu acho que isso vale muito. A gente orienta também os departamentos que são programas de tutoria ou programas de mentoria, que é colocar aquele médico recém-formado com médicos da mesma especialidade, mas que são um pouco mais velhos, para se discutir os ônus e os bônus das escolhas dos residentes. Fico o tempo todo preocupado em manter a minha saúde mental, porque eu sei que se eu ficar exigindo muito de mim a longo prazo, pode causar uma recaída.